Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu quero conversar seriamente com vocês. No dia 1º de maio desse ano 2023, as crianças indígenas Leslie, de 13 anos, Solene, de 9, Tien, de 4, Christian, que ainda era bebê, mais o piloto do avião, mais a mãe, mais um chefe indígena, saíram para se encontrarem com o pai das crianças. Antes de chegar ao destino, o avião deu um probleminha e infelizmente veio a cair. O piloto e o chefe indígena me pareceu que morreram de imediato. A mãe ainda sobreviveu, as crianças intactas, as crianças permaneceram bem entre aspas, né? A mãe me parece que ainda sobreviveu alguns dias, com certeza fez algumas recomendações, vendo aquela situação tenebrosa, né? E mais tarde veio a óbito. E as crianças ficaram em plena floresta amazônica. Parte da floresta amazônica, a gente sabe que ela não está só no território brasileiro. E parte da Colômbia tem também a floresta amazônica. E as crianças, elas já tinham uma certa convivência com essa realidade da floresta, mas aqui o meu intuito é falar a respeito da sobrevivência dessas crianças. Vejam bem, o Christian completou 1 ano de idade no dia em que foi resgatado. Então vocês imaginem, uma criança de 13, uma criança de 9, uma criança de 4 anos e um bebê. O que eles fizeram? Entre as coisas que eles estavam levando na viagem, havia a farinha de mandioca, que foi um dos, entre aspas também, um dos recursos que eles usaram para continuarem vivos. E, além disso, as frutas que a própria floresta forneceu, afinal de contas, era um momento da natureza da floresta em que havia algumas frutas à disposição e eles também conhecedores dessa questão. E eles, durante 40 dias, estiveram vivendo essa realidade. Qual é a minha intenção aqui nessa conversa? Vamos parar para pensar. 4 crianças sozinhas, entre aspas, sozinhas, num ambiente que para nós que não convivemos com essa realidade, seria algo terrível. Mas vamos parar para pensar. Quero que vocês pensem muito sobre isso. Existem algumas frases que são chamadas de ditos populares que sempre têm um fundamento, tem sempre uma sabedoria por trás. Nada acontece sem um propósito. Frase número 1, né? Vamos pensar bem. Nada acontece sem um propósito. Aí alguém do canal pode pensar assim: mas como assim? Havia um propósito na mãe falecer, no piloto falecer, no chefe indígena também falecer? Havia um propósito, sim, em torno de tudo isso que aconteceu. Só que esse propósito nem sempre é um propósito que nós podemos ter noção de importância e da necessidade. Estou tentando colocar aqui para vocês, primeiro, a situação das crianças que mais de 1 mês estiveram vivendo diante dessa realidade, sobreviveram
foram resgatadas, entre aspas, bem, as condições, essa questão da farinha, que eles já conheciam esse alimento, a água indispensável para também continuarem vivas, né? E esse momento em que a mãe, antes de vir a óbito, esteve com eles, dando incentivo para eles continuarem, né? Uma coisa que eu me lembro na reportagem, que eu peguei um pouquinho do conteúdo para conversar com vocês, que ela orientou, que era para elas tentarem conseguir ir perseverando com a força da amorosidade do pai, uma das falas da mãe. Mas o que mais está por trás disso, gente? A sobrevivência dessas 4 crianças, mais de 1 mês. Aí alguém poderia pensar, mas um ambiente inóspito, um ambiente em que as crianças conheciam e favoreceu também para que elas conseguissem, né, se manter vivas. Mas muito mais do que isso, nós temos uma energia por trás de tudo isso. Para nos dar um grande exemplo de perseverança, de esperança de conseguir chegar a um intento, a um objetivo, e muitas outras coisas que, como eu já falei aqui no canal, o mundo físico, ele nos ilude muito. Algumas pessoas podem pensar assim, por que a Genilda fala essas coisas? Que o mundo físico é ilusório, que o mundo físico... Porque nós temos que nos lembrar, gente, de uma coisa muito importante. Todos nós, toda a humanidade, todo o planeta Terra, nós, seres humanos, somos físico e espírito. Não precisa ter conhecimento. Porque eu sou da doutrina tal, porque eu sou da religião tal. Independente da sua religião. É muito complicado quando a pessoa ainda não chegou a essa conclusão. Nós não somos só isso que você vê, que nós vemos. Não somos só isso, não. Existe muito mais. Quando você pensa, quando você produz uma energia, uma vibração positiva, vamos lá, pense bem. Coloque a sua cabecinha para pensar a esse respeito. Quantas vezes você, numa situação complicada, bastou você parar um pouquinho, ficar quietinho e de repente vieram ideias, pensamentos positivos, de perseverança, de otimismo, de possibilidades e de positividade. Olha quanta coisa boa que a gente tem e que não é físico. Eu falo para os meus alunos, eu converso muito mais com eles, né, gente? Que a gente não compra paciência na farmácia e nem em lugar nenhum. A gente não compra otimismo, a gente não compra sabedoria. Isso tudo que eu estou falando com vocês que a gente não compra e que é uma lista gigantesca, isso que a gente não compra está na nossa essência espiritual. Essa é a verdade. Existe no nosso entorno uma presença
que nem sempre a gente pode denominar. Então eu quero que vocês parem para pensar hoje a esse respeito. É lógico que já existiram outras situações envolvendo também crianças. Não sei se vocês vão lembrar da Ásia. Na Ásia, há um tempo atrás, algumas crianças também ficaram isoladas, num ambiente também muito complicado, mas também se saíram bem, foram assim favorecidas, entre aspas, mas na época por outras situações. Mas hoje aqui eu quero que vocês parem para pensar. Existe um propósito em tudo que nos acontece. E nesse propósito, um dos fatores, gente, é o aprendizado. O que a gente pode aprender com tudo isso? Vamos refletir mais a respeito das coisas, das situações que às vezes são simples, mas que nos dão um grande recado para o nosso dia a dia. Para que a gente a cada dia sejamos um pouco melhor, ver por um lado melhor e vamos continuar a perseverar nas coisas que nos induzem a nos melhorar de verdade. O mundo material, ele precisa realmente existir, né? Nós precisamos sim da matéria, mas volto a repetir, a essência é essa parte que a gente não vê e que existe com uma força superior a todo esse mundo material. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tudo de bom, até breve. E vamos refletir.